Olá, nono ano, tudo certo? Aqui quem tá falando é a professora Louise. E hoje a nossa videoaula, vai ser uma videoaula de revisão, onde a gente vai ver de modo geral os conteúdos que vão cair na nossa segunda prova, que foram aqueles que caíram no simulado, inclusive. O nosso conteúdo vai ser Educação Ambiental e Unidades de Conservação, capítulo 5 e 6 do livro. Então, vamos só esclarecer uma coisa. Sobre unidades de conservação, o meu objetivo, e nem deve ser o de vocês, é saber especificamente que tipo de unidade de conservação é aquela, porque tem que saber nos mínimos detalhes. Não. Aqui o objetivo da gente estar dando uma aula sobre unidade de conservação é para que vocês tenham em mente que existem espaços que devem ser protegidos tanto pela sua fauna, como pela sua flora, assim como pelos seus recursos naturais, como minério e etc. A diferença que vocês têm que saber é geral, ok? Então, vamos para a aula. Dentro do tema desse conteúdo, unidades de conservação, eu tenho unidades de dois tipos. Primeiro, unidades de proteção integral e unidades de uso sustentável. Ok? Unidades de uso sustentável. Aqui a gente já tem uma diferença no nome. Unidade de proteção integral, ela não permite que pessoas estejam vivendo naquela área. Ela não permite turismo naquela área. O que a unidade de proteção integral permite? Estudo. Coleta de material para pesquisa e para educação ambiental. Visitações programadas para escolas, universidades, mas não é turismo. As pessoas não podem entrar lá quando quiserem porque pagaram determinado valor. Dentro da unidade de proteção ambiental, é isso que vocês têm que ter em mente. O objetivo da unidade de proteção integral é impedir qualquer tipo de uso que cause dano ao recurso natural daquele espaço que eles querem proteger. E a única coisa que é permitida é a utilização daquele recurso, daquele espaço para pesquisa ou para atividades de educação ambiental. Ou seja, lá não podem morar pessoas, lá não pode fazer turismo, visitação a partir de você ter pagado um determinado valor, ok? Por isso ela é uma unidade de proteção integral, ok? Ela tem algumas exceções, mas ela é uma proteção integral. Qualquer coisa que vá causar dano ao recurso, aquele recurso natural, não é permitido. O que já é diferente da unidade de uso sustentável. Só pelo nome já dá para saber que é diferente. Ela permite o uso, mas o uso desse recurso com equilíbrio, de forma sustentável. Então, quais são as principais características das unidades de uso sustentável? Permitir a presença humana. Algumas unidades de uso sustentável permitem a presença humana, principalmente se for uma comunidade nativa, ou seja, que já mora lá há muitos e muitos e muitos anos, por exemplo, como aldeias indígenas, famílias ribeirinhas, que moram em determinado local de uso sustentável, que é uma unidade de uso sustentável. Outra característica é que a unidade de uso sustentável permite o uso desses recursos de forma equilibrada e consciente. Contanto que não cause dano, ela permite que você entre, faça turismo, que algum lugar que tem cachoeira permite a visitação de viajantes, de visitantes, mas tudo com equilíbrio, ok? Contanto que não cause dano. Então, vamos lá. As unidades de proteção integral. Eu não vou botar todas aqui, porque não é o nosso interesse saber de todas. Vou botar as principais. Estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, como aqui a gente tem o Parque Nacional do Iguaçu, que tem as cachoeiras, ok? Que tem as cataratas, e o refúgio de vida silvestre, ok? Então, todos eles, todas essas unidades de proteção integral, o que eles têm em comum? Permite apenas o uso daquele recurso se for para pesquisa ou atividades de educação ambiental.
E exemplos de unidades de uso sustentável. Uma floresta nacional, uma reserva extrativista, como a reserva Chico Mendes, ok? Onde nós temos famílias de seringueiros que coletam aquele látex, que é um recurso natural, das seringueiras para a produção de outros materiais. Reserva de fauna, reserva particular de patrimônio natural. Só um parêntese. Essa reserva particular de patrimônio natural é interessante. Ela é bem diferente das outras. Por quê? Geralmente, a reserva particular, ela já tem dono. Digamos que eu sou uma pessoa que tem muito dinheiro, eu comprei um sítio gigantesco, onde eu tenho um igarapé, eu tenho um local onde tem alguma açaizeira, eu tenho uma coisa que eu acho que é muito interessante, né? Eu tenho vários recursos dentro daquele espaço que eu paguei, que é meu. Só que o que acontece? Eu quero proteger aquilo. Eu não quero usar, não quero que fique zoado lá. Eu quero proteger aquele espaço. Então, eu posso transformar aquela propriedade privada em uma reserva particular de patrimônio natural. Tem a ver com títulos, tem a ver com registro daquele espaço, tem que ir fiscais para lá avaliar aquele local. E quando você faz isso, o dono do espaço, que comprou aquele espaço e quer transformar ele em reserva particular de patrimônio natural, se isenta de algumas coisas, como impostos e taxas para mantê-la. Então, dentro dessa reserva particular de patrimônio natural, nem sempre é uma pessoa super boazinha que quer defender. Não. Às vezes as pessoas transformam aquele lugar em uma reserva particular porque não querem pagar impostos. Né? Então, a gente sempre tem que ver os dois lados. Tudo que tem a ver com questão de recurso natural, sempre tem os dois lados, ok? Então, sobre unidades de conservação, o que vocês precisam saber é aquilo, ok? Então, vamos para a próxima. Educação ambiental, capítulo 6. Primeira coisa, por que a gente precisa estudar educação ambiental? Por que ela é importante? Primeira coisa é que, a partir da educação ambiental, a gente pode promover o uso sustentável desses recursos naturais. A gente ensina e aprende a utilizar o recurso de uma forma saudável, de uma forma sustentável, ok? Também, a partir da educação ambiental, a gente propõe soluções sustentáveis para questões ambientais, ou seja, eu tenho um determinado problema e, a partir da educação ambiental, a gente pode propor soluções para aquele problema. Um papel que a educação ambiental também desempenha é a sensibilização. Ela tenta sensibilizar de forma individual e coletiva a sociedade para as questões ambientais. Então, além da gente se importar com nós mesmos, no nosso pequeno mundinho de casa, escola, internet, problemas, trabalho, a gente tem que se sensibilizar com o resto das pessoas. Educação ambiental não é só você se preocupar em não jogar lixo no chão, é você tratar bem as pessoas, é você não maltratar animais, é você se importar com o seu contexto, ok? E também é papel da educação ambiental evidenciar que as questões ambientais, elas não são só ambientais, elas também são sociais. Todo mundo é afetado por questões ambientais, ok? Quando a gente está falando sobre um problema ambiental, a gente está falando sobre um problema social, que pode não nos atingir diretamente, mas uma hora vai chegar. E por isso a gente tem que se sensibilizar para essas questões. Então, a gente tem selecionado no livro também alguns problemas ambientais, que hoje são considerados problemas ambientais. O primeiro deles é a superpopulação. O que quer dizer superpopulação? Dizemos que há uma superpopulação de determinada espécie, no nosso caso seres humanos, quando o número de indivíduos, por algum motivo, aumenta de maneira a causar um desequilíbrio no ecossistema, podendo prejudicar, inclusive, a sobrevivência de outras espécies. E é isso que está acontecendo com a gente, nós seres humanos. Eu estou trazendo esse recorte de nós, Homo sapiens, nós seres humanos. A superpopulação de seres humanos no planeta está gigantesca. E não tem alimento para todo mundo. O que essa superpopulação acarreta de problema? Mais poluição, mais violência, uma distribuição desigual de recursos econômicos, alimentícios. Enquanto a gente tem país onde as pessoas estragam comida, nós temos países onde as pessoas morrem de fome. Então, essa questão da superpopulação é um problema que talvez não nos afete aqui no nosso pequeno município, Ananindeua, no município vizinho, Belém-Marituba, mas está afetando diretamente pessoas que moram
talvez em locais de periferia, em bairros onde as pessoas têm que se alimentar de lixo para sobreviver porque não tem dinheiro e não tem condição de comprar um alimento saudável. Então, como a gente pode resolver o problema da superpopulação? Controle de natalidade. Controlar o número de pessoas que nascem. Planejamento familiar. Se prevenir de uma gravidez indesejada. Pensar no futuro. E distribuir de forma igual os recursos que existem no planeta. Ok? Próximo problema, poluição. A gente tem poluição de vários tipos, mas aqui eu trouxe também um recorte do dióxido de carbono, que é essa combinação de gases do carbono e o oxigênio, ok? Que ocorre graças à queima de substâncias ou combustíveis fósseis. Um dos principais causadores dessa elevação, porque o problema aqui de poluição do dióxido de carbono é a grande taxa de dióxido de carbono que existe no planeta. O dióxido de carbono, ele foi de extrema importância para o surgimento da vida no planeta, porque graças a ele nós temos conservação de calor, nós tivemos o desenvolvimento das primeiras vidas, como os coacervados, seres unicelulares. Só que o problema está quando o CO2 está em grande quantidade. E ele retém calor demais. Então, essa poluição por dióxido de carbono, ela tem dois problemas principais. Excesso de calor e destruição da camada de ozônio. Quando o dióxido de carbono ele chega na atmosfera, nas camadas mais elevadas da atmosfera, ele acaba dissolvendo o ozônio, que também é um tipo de gás, que deveria nos proteger dos raios solares. Então, quando esse gás carbônico ele chega lá no ozônio, ele dissolve essa camada de ozônio e permite que os raios solares entrem com muita intensidade. E isso causa problemas como câncer de pele, poluição excessiva, elevação da temperatura da Terra, e isso leva a derretimento de calota polar, que acaba com o ambiente dos animais que vivem, por exemplo, nos polos. Então, tia, a senhora está falando muita coisa, mas é isso mesmo. A gente pensa que é um problema pequenininho, mas esse problema pequenininho, esse único problema da poluição, essa alta taxa de dióxido de carbono, ela acarreta vários outros problemas, ok? Que vai acabar chegando na gente uma hora. E é por isso que a gente tem que se importar e a gente tem que se sensibilizar com esse tipo de problema. Próximo problema ambiental, né? Que eu estou falando só alguns. Eu estou falando só de alguns aqui, que existem vários. Um deles é a degradação do solo. O processo de degradação do solo, bem como suas causas e consequências, ocorre por vários motivos e resulta na perda da produtividade daquele solo. Ele perde nutriente. Ele não é mais um solo rico, ele é degradado. Além de causar impactos socioambientais. Esse problema geralmente é causado pelo mau uso e má conservação, consequências de processos naturais, mas principalmente de atividade humana. O que a gente está vendo aqui? A gente tem duas imagens de um local onde o solo foi compactado, onde a gente pode ver essas marcas de pneus, né, grandes, daqueles tratores grandes, geralmente que são usados antes de botar asfalto nas ruas. E quando o solo está compactado, ele não tem passagem de oxigênio. Se não tem oxigênio dentro daquele solo, não tem como as plantas que estão em volta se alimentarem daquele oxigênio e terem nutrientes. Então, o que acontece? Elas morrem. Se as plantas morrem, se a cobertura vegetal daquele espaço morre, o solo fica seco. Ele fica exposto ao sol e ele fica degradado, sem nutrientes e totalmente inutilizado. Então, a degradação do solo ela pode ocorrer por vários fatores. Desmatamento causa a degradação do solo. Veneno para matar capim, essas coisas, também causa a degradação do solo. Tirar a cobertura vegetal de um espaço também causa a degradação do solo. Queimadas inutilizam aquele solo. Então, a gente tem várias coisas que podem acarretar nesse problema ambiental, que é um solo degradado. Próximo problema ambiental, desmatamento. O desmatamento é, atualmente, um dos maiores desafios da humanidade. Se vocês estão ligados em jornal ou até na internet, enfim, vocês podem ver que o desmatamento no Brasil
aumentou demais nesses últimos 2 anos. Né? Ele aumentou assim de uma maneira exorbitante. E isso não é simplesmente culpa de uma pessoa só. Né? O governo ele ganha dinheiro, né? E tem apoio internacional financeiro para proteger esses espaços dentro da Amazônia, dentro desses espaços amazônidas, da floresta amazônica, e ele não tem utilizado esse dinheiro de forma adequada para proteger. Né? Nós temos fundo contra queimadas, e nós vimos ano passado queimadas que destruíram grande parte da vegetação da floresta amazônica. Fora que nós temos pessoas que fazem comércio de tora de madeira, e isso tudo acarreta no desmatamento. O desmatamento ele é crescente em muitas regiões do planeta, que é essa retirada de cobertura vegetal, né, e que tem preocupado o mundo inteiro. Né? Se vocês perceberem, o foco dessa questão do desmatamento está no Brasil hoje, porque as taxas de desmatamento têm aumentado muito, principalmente nesses 2 anos que se passaram, desde 2018. O desmatamento também pode ser chamado de desflorestamento, não está errado. Você pode, se vocês verem em algum local chamando desmatamento de desflorestamento, não está errado, ele também pode ser chamado assim. E ele vai consistir na retirada dessa cobertura vegetal, ou parcialmente ou totalmente, de um determinado lugar. Aqui a gente tem exemplos de uma retirada total. Aqui parece pequeno, mas olha o tamanho do espaço. Isso aqui é o espaço praticamente de um shopping inteiro. Foi retirada a cobertura vegetal. Aqui a gente tem uma retirada de cobertura parcial. Por quê? Eles não retiraram as raízes, né? Eles cortaram, tentaram queimar o solo, né, para facilitar essa retirada das raízes, então é uma retirada parcial. Aqui a gente consegue ver, isso provavelmente é uma visão de helicóptero ou de drone, em como são comercializadas essas toras de madeira, né? Olha o tanto de árvores, olha o tanto de toras de madeira. Quantas árvores foram retiradas, foram mortas, para que a gente pudesse ter esse tanto de madeira para ser comercializado. Lembrando que comércio de madeira em tora é totalmente ilegal, gente. É ilegal, porque isso é um crime. Então, quando vocês veem essas carretas na BR, quando vocês vão para balneário, essas coisas, veem essas carretas cheias de tora de madeira, estejam cientes de que a pessoa que está dirigindo esse carro, ela está cometendo um crime, ok? Aqui, para finalizar essa aula, eu trouxe uma questão para a gente poder fazer junto. Eu vou ler e nós vamos fazer juntos para que vocês possam perceber a lógica de como se responder, né, questões sobre unidades de conservação e educação ambiental. Como a gente não precisa saber de coisas minúsculas, sabendo o geral, você é capaz de responder. Essa aqui é uma questão de universidade, eu acho que é da Unesp, foi uma questão de vestibular, e eu trouxe aqui para que vocês pudessem responder ela comigo. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem um textinho. Ao contrário do que alguns setores da sociedade imaginam, as unidades de conservação, os CEIs, não constituem espaços protegidos intocáveis, apartados de qualquer atividade humana. Elas fornecem direta e ou indiretamente bens e serviços que satisfazem várias necessidades da sociedade brasileira, inclusive produtivas. Então, vamos à pergunta. Considerando esse tema, unidades de conservação, examine as seguintes afirmações. Então, vamos lá. Primeira, nas florestas nacionais e estaduais, a exploração de madeira em tora é vetada, mas é possível gerar renda por meio da exploração de produtos não madeireiros, tais como borracha e castanha do Pará. Então, vamos lá. Nas florestas nacionais... Primeira coisa, floresta nacional e floresta estadual é um tipo de unidade de conservação do tipo de uso sustentável. A gente falou isso no começo da videoaula. Então, se ela é de uso sustentável, bem, então significa que ela permite o uso daquele recurso de maneira financeira, né, para a sustentabilidade daquele local. Então, essa primeira tá correta. Vamos à segunda. Todas as unidades de conservação podem gerar receita com atividade turística. Todas as unidades? Nananina, não. Unidade de proteção integral não pode. Então, essa aqui está errada. Se eu já sei que a segunda está errada, eu já posso eliminar a letra B. A letra B já está totalmente eliminada. E a letra D também.
Sobrou letra A e letra C. Então, vamos ver. Terceira. Uma parcela significativa da qualidade e da quantidade da água que compõe vários dos reservatórios de usinas hidrelétricas no Brasil é assegurada por unidades de conservação. Negativo. Hidrelétrica não pode ser construída dentro de unidade de conservação. Por quê? Toda aquela água, ela vem de um desvio do rio. Toda vez que vocês virem hidrelétrica, ok? É um local gigantesco que é inundado. Eles inundam um espaço de floresta e acaba com o habitat natural de várias espécies de animais e plantas. Então, isso não tem nada a ver com unidade de conservação. A gente pensa que hidrelétricas são um meio de produção de energia limpa, mas não é tão limpa assim. Eles acabam com vários espaços, tiram pessoas da própria casa para poder utilizar aquele espaço para inundar, para poder gerar energia. Então, dentro de unidades de conservação, não tem hidrelétrica, gente. Então, essa aqui também está errada. Daqui eu já posso tirar qual? Letra C. Sobrou a letra A, mas mesmo assim vamos ler a quarta. A conservação de florestas, incluindo as unidades de conservação, desempenha um papel entendido como vital nas iniciativas de combate às mudanças climáticas. Corretíssimas. Unidades de floresta, a conservação das florestas, né? Dentro das unidades de conservação, o objetivo delas é manter, né, a iniciativa de conservar, de tentar refrear, na verdade, as mudanças climáticas. Eles querem um equilíbrio do clima dentro do planeta. Então, as unidades de conservação ela tem uma função essencial para manter o clima do planeta bom para todo mundo. Então, a quarta também está certa. Então, resposta correta, letra A. Então, vocês percebem que só da gente prestar atenção no enunciado, sem pressa, leiam as questões com atenção, fica fácil de responder? Você pode ir até por eliminação, ok? Então, pessoal, eu espero que essa aula tenha sanado algumas dúvidas de vocês, eu espero que ela tenha sido esclarecedora e até a próxima. Beijo!